Pessoal, isso não é programado não, vem daquela mesa ali, ó. Aí, pra gente começar, mesmo com pontapé inicial, o professor Sarmento aceita esse convite. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? A professora Aline é uma colega aí muito especial, professora muito dedicada. Vamos bater esse bate-papo aqui com ela. Vamos lá. Professor, uma coisa que sempre todo mundo pergunta, né? Pra gente mesmo que tá dentro da sala de aula, é por que é que a gente é professor? Aline, veja, eu me formei na Pio-Décimo em 2006, né? Então me formei numa sexta-feira, na segunda-feira eu estava em São Paulo. Eu fazia um estágio profissionalizante lá na USP, em São Paulo, mesmo capital. E aí, lá é muito voltado para a questão da docência, né? A gente faz as chamadas PP, práticas pedagógicas. Entendi. Eu fiz a prática pedagógica, fiz o estágio profissionalizante primeiro, em 2006. Em 2007 eu adentrei no mestrado. E aí a gente sempre tem essa postura de estar dando aula para os alunos da graduação. E aí fiz o mestrado, depois fiz o doutorado. Lá na USP Lá mesmo. também, na USP também, fiz contínuo, né? Aí fiz o sanduíche nos Estados Unidos, na Carolina do Norte. E aí quando eu voltei para Aracaju, a primeira oportunidade que eu tive realmente foi para dar aula. Entendi. Eu não fiz nada voltado para a parte clínica, deixei para fazer depois a parte de ozonoterapia que eu trabalho hoje, mas eu fiquei voltado apenas para a docência mesmo. Aí o senhor, então, desde a faculdade, já sabia que iria ser professor ou foi algo que foi chegando? Foi chegando e se você me chamar de senhor de novo, a gente cancela a entrevista. Eu sei, temos esse problema sério. Então, fiz. Já foi uma coisa que foi conduzindo, né? A ideia, eu sempre gostei da ideia de dar aula, né? Então, enquanto eu estava lá em São Paulo, quando eu vinha de férias, a gente acabava dando alguma palestra, alguma aula na Pio-Décimo mesmo, ou na Federal, com os alunos, e acabou que isso virou uma profissão mesmo. E aí, isso veio junto, assim, dentro da... Porque é assim, né? Quando eu já conversei isso outras vezes, né? Que assim, para eu ser professora, eu já sabia que eu queria ser professora, Isso. mas eu sabia também que eu queria ser veterinária. Isso. Tu sabia que era possível isso? Tipo, ser professor e ser veterinário? Sabia, e hoje eu não... Eu acho que eu deveria ter feito uma formação, como eu fiz a ozonoterapia, mas curiosamente eu fiz a terapia depois que eu voltei para Aracaju. Entendi. Eu estive em São Paulo, eu morei em São Paulo durante 6 anos e voltei tudo para docência. Não fiz aí nenhum nunca foi curso. para fazer nada de tratamento? Nada. Na verdade, com célula-tronco, né? A gente trabalhou com célula-tronco porque foi realmente a base do meu mestrado e do meu doutorado. Foi com Foi aquele do célula-tronco. experimento com os porcos? Com os porcos ali foi no INCO, a gente trabalhou com célula-tronco também, mas em coluna. A gente trabalhou muito em coluna, célula-tronco em lesão de coluna crônica, né? Entendi. E aí a gente acabou desenvolvendo essa questão da terapia celular, da medicina regenerativa, que foi uma coisa que veio se profissionalizar depois também. A parte do atendimento clínico, da aplicação em animais. Entendi. Mas aí assim, desde pequenininho tu sabia que iria ser Veterinário. Isso aí nunca foi, é uma paixão que virou profissão, né? É engraçado sempre quis isso, ser. né? Que quando a gente encontra sempre um médico veterinário, nunca é difícil, na verdade, né? Ter uma história escolha depois. Não. Depois. A minha, não, é o que eu sempre falo, é uma paixão que virou profissão. E aí, uma coisa também que a gente vê muito isso dentro da graduação, gente, e fora até dela, que a gente fica até conversando isso, né? O pessoal, às vezes, entra em outra área, que seria a zootecnia, e acha que a zootecnia vai suprir isso da veterinária. Aí, depois que termina a zootecnia, vem para a veterinária. São cursos diferentes, né? Cada um com as suas particularidades, mas assim, a zootecnia ela é uma área mais voltada para a produção, né? Enquanto a veterinária é voltada para a sanidade e produção. Então acaba que você quer realmente cuidar, a parte de medicar o animal, de fazer cirurgia, isso aí tem que ser com a medicina veterinária. A zootecnia ela envolve mais realmente a área de produção. Então, produção a gente até de tem as matérias dentro, né? Que é produção de bovino, bubalino. Balino, a questão da produção de aves, que é muito forte na zootecnia, mas realmente é mais voltado para a questão da produção. E aí, deixando claro, né, que fora do país até tem as faculdades que são de medicina veterinária e zootecnia, né? Isso. Mas aqui no Brasil a gente tem, mas o conselho nosso é igual, né? Exatamente. O conselho era embora seja o CRMV, né, Conselho Regional de Medicina Veterinária, ele também abrange a zootecnia. E aí também, gente, médico veterinário é o único que pode prescrever medicamento, é o único que pode fazer procedimento cirúrgico. Isso. Existe apesar dele ter o número, né, de CRMV, mas ele não é permitido. Isso, são algumas coisas que são particulares, né? A parte realmente da sanidade animal em relação à parte de prescrever medicamento, prescrever tratamento, tudo isso é voltado para a medicina veterinária. Eu pedi uma água, tem como trazer?
Obrigado. Obrigada. Vou pegar sua água. Viu? É lindo. Bonito, Tem com bonito o florzinha em negócio. cima. Todo chique isso aqui, viu? Eu falei? Minha leitura é pouca, não tô acostumado com isso não, doutora. Eu li Curiosamente, depois do estoque. eu fiz uma pós-graduação sem tomar café, né? Isso pra mim foi o cúmulo de saber. Minha gente, eu só vim descobrir isso faz, eu acho que uns 6 meses, né, professor? Que eu cheguei lá na coordenação, fui fazer... Oferecendo Fui café. oferecer café, o professor negou. Aí sabe o que é mais cômico disso? O tema do quadro é café com pato. Vou ficar na água. Água com pato. É. E tu também faz parte do conselho. Ainda tá fazendo parte do conselho. Isso. Hoje eu sou vice-presidente do conselho, né? CRMV. E recentemente eu fui nomeado como na comissão de educação do CFMV, do Conselho Federal, né? Eu sou a parte da comissão de práticas integrativas do CFMV e semana passada eu fui nomeado na área de educação. Entendi. Que é uma coisa que eu pleiteei muito, porque é uma coisa que me preocupa muito, sabe, Aline? É a questão da... não só da quantidade, da qualidade desses cursos que estão sendo abertos em medicina veterinária. Então, assim, a gente pega hoje cursos que são abertos em menor estrutura. Essa proposta bizarra, absurda de veterinária EAD, a gente conseguiu barrar isso. Até 2025 o MEC deu uma contramão nisso aí, porque realmente é uma vergonha, é um absurdo se oferecer um curso de medicina veterinária Se não EAD. baixasse a quantidade, a qualidade deu uma baixada. Exatamente. E assim, e a quantidade não se justifica. Não. Né? Curiosamente, só no Brasil a gente tem mais cursos veterinários que o mundo todo junto. Que é um absurdo já. É um absurdo, não tem justificativa para isso. A Então, gente vê que realmente os alunos eles entram assim de rodo, né? Nos cursos, e aí é aquela história, né? Se não entrou nesse, que é um curso que tem uma seleção mais fechada, não tem problema não. Vou para uma outra cidade e faço lá e assim vamos indo. Então, é uma coisa que a gente precisa bater muito na tecla, sabe, Aline? Em relação ao que o aluno está procurando. Porque assim, embora exista a comodidade do EAD, não pode, a gente está falando de medicina. Né? A gente está falando de medicina e não tem a menor justificativa para isso. Eu lembro justamente desse comentário, né, que eu fazia muito, que era assim, eu prefiro fazer medicina veterinária porque eu não tenho que lidar com gente. E aí durante o curso a gente vai vendo que a gente lida mais com gente do que com animal. E aí as pessoas elas precisam entender que dentro desse curso a responsabilidade com o ser humano ela é muito grande. Sem dúvida. E aí tem que ter uma faculdade sendo bem feita. Pois é, a gente brinca, né? Tem uma frase de veterinário cuida de gente, embora muita gente não saiba disso. Então, quando a gente fala de veterinária, as pessoas ligam a parte de pequenos, do cãozinho, do gatinho, do cachorro, do cavalo, da produção, mas não é só isso. Né? A gente cuida da parte de inspeção, a gente cuida da parte das doenças. Então, curiosamente, até 2035, 70% das doenças do mundo vão ser de origem zoonótica. Então a gente tem hoje a dengue, a zika, a chikungunya, a malária, a raiva, O calazar, né? o calazar, a leishmaniose. Então assim, todas essas doenças são de origem animal. E ninguém melhor do que o médico veterinário para estar falando sobre isso. Então é uma briga muito grande e eu já estou comprando essa briga, né, enquanto conselho, para a gente colocar para a gestão pública que o veterinário é imprescindível para a saúde única. Hoje eu falo muito, né? Eu estou pegando muito sobre esse tema que é a saúde única, que é a saúde do animal, do ser humano e do meio ambiente. Uhum. Então, a gente precisa que isso seja muito bem divulgado. Inclusive, agradeço a oportunidade de estar falando sobre isso, porque é uma coisa que é fundamental. A questão da saúde pública, ela tem tudo a ver com a medicina veterinária. Então não é, o cachorro é muito importante, claro que é, sempre é. Mas a saúde pública ela precisa estar mais em evidência. É. Eu lembro de uma palestra que eu assisti num simpósio de medicina veterinária legal, que falava assim, né? A gente não pode sobrepor a importância, né? Exatamente. A gente não pode sobrepor. Porque realmente, se não tiver o ser humano, quem é que vai trazer pra gente esses animais? Como é que a gente vai cuidar de um animal se a gente não tem o ser humano? Inclusive a gente é ser humano. Exatamente. Então, assim, eu acho, Aline, que a veterinária precisa ser reconhecida como uma profissão extremamente importante também para a saúde pública, não apenas para a saúde animal, embora deixando bem claro a importância da saúde animal, né?
mas a gente precisa ter o nosso espaço. Não tem como a gente negligenciar a medicina veterinária. E que é uma coisa que acabou indo, e parece que até mesmo quem ingressa no curso não está entendendo a importância ainda, né, disso. E sabe o que é engraçado? A gente tem uma matéria que se chama Introdução à Medicina Veterinária. É nessa disciplina que a gente precisa passar para o aluno que ele está fazendo um curso de medicina. Né? Então ele vai precisar ter responsabilidades, ele vai precisar ter conhecimento para poder não sair por aí fazendo atrocidades. E aí eu volto para que a gente estava discutindo há poucos minutos atrás. É a importância de ter um curso de qualidade, de ter um curso que ofereça uma oportunidade do aluno praticar. Não só, na minha cabeça não entra, chega a ser bizarro a ideia de querer oferecer veterinária AD. Porque assim, vai aprender a fazer o quê? Pois é. Não é AD. E assim, eu falo sempre para meus alunos, eu sou professor de anatomia, meus alunos, vejam, o livro ele é muito importante, é o que vai separar você do que vai agregar o conhecimento, mas assim, livro não chora, livro não morre, livro não morde, livro não sangra, livro tem página, não tem órgão. Então, eu não posso achar que só com livro eu vou ser um bom veterinário. Não pode. Então você tem que aliar dentro da medicina veterinária, você tem que buscar algum local que consiga conciliar a parte teórica, que é muito importante, mas que tem a parte prática. Sim. Que o aluno possa vivenciar, que o aluno possa fazer uma necrópsia de um animal, que é a sua praia, para ele saber, com ele entender as lesões. Então eu acho que ele tem que fechar todo um círculo. Ele precisa entender, saber por quê, como resolver e o que é que acontece se não resolver. E isso ele precisa buscar uma faculdade que ofereça estrutura para ele poder fazer isso. E aí eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que fazer quando tá assim, tipo, será que eu faço mesmo curso de veterinário ou não, né? E aí, se for da vontade, né, de realizar esse curso, procura isso, né? Para o aluno escolher, assim, a faculdade que vai fazer. Vê pelo histórico. Pelo histórico Da faculdade. Procura saber, ver a grade curricular. E procura saber a questão da parte prática. Se tem, se não tem. Se tem, se não tem. Se ele vai ter um hospital à disposição, se ele vai ter fazenda à disposição, se ele vai ter como realmente praticar aquele conhecimento adquirido na parte teórica. Porque como tu falou, né, na veterinária a gente vai ter não apenas a parte clínica, porque às vezes o pessoal acha que é só isso, mas ainda tem a inspeção. E aí se for de clínico, não é só de pequenos e de tipo de cães e gatos, né? Não, que pequenos ainda tem mais a parte de grandes. Que a gente às vezes acostuma a isso, né? Fica no vídeo de linguagem, né? De pequenos, é cão e gato. Pequenos não é um bezerro, não é um leitão. Exatamente. Pequeno quando se refere a cão e gato. Gente, eu sempre falo também para os alunos que é muito importante que eles entrem com a mente aberta. Porque durante o curso, a gente vai apresentar para eles uma série de oportunidades. Então, não, professor, eu venho do interior, meu pai tem fazenda, eu quero cavalo. Eu gosto de correr vaquejada, que é uma coisa que acontece muito, né? Então eu quero cavalo. Beleza, tranquilo, não tem problema. Mas você vai ver o cavalo, você vai ver o cachorro, você vai ver o silvestre, você vai ver a epidemiologia, você vai ver a patologia, você vai ver a cirurgia, a inspeção. Então... E isso é uma curiosidade também. E no final, tu é professor de anatomia, que é tipo assim, a primeira matéria. Logo no começo, né? A minha pós-graduação foi no setor de anatomia. Embora eu não tenha feito nada de anatomia aplicada, a gente fez no setor de anatomia. Então, é o que eu falo, ninguém constrói uma casa pelo teto, né? Assim é como conhecimento. Então, assim, pra gente poder edificar o conhecimento, a gente precisa de quê? De uma base sólida. Então, mas era o que tu queria? Trabalhar com anatomia? Ou foi uma oportunidade foi uma oportunidade que surgiu? Embora eu tenha feito o mestrado, né, o doutorado no setor de anatomia, eu não trabalhei diretamente com anatomia. A gente sempre via, por causa das práticas pedagógicas, como eu falei, então a gente acabava vendo anatomia, mas realmente foi uma coisa que apareceu, foi uma oportunidade. E aí a gente aproveitou e está aqui até hoje. São 11 anos já. Eu pergunto isso porque às vezes o pessoal também não faz muita ideia, né, de assim, o que é que eu vou escolher, né? Isso. E aí vê que desde o começo a gente já tem essa possibilidade, né? Exatamente. Que já é essa parte da anatomia em si, né? Que a gente já começa... Exatamente. É a questão de oportunidade. O que é que você está buscando dentro do curso? Tu lembra como foram suas primeiras aulas de anatomia? O que é que tu pensava? Cara, foram muito difíceis minhas primeiras aulas de anatomia. Confesso, eu tive que estudar bastante.
Muito. Teve vontade de desistir? Tive. Bem no início, assim. Tive, porque realmente foi uma coisa que... o lidar é coisa nova, né? É o desafio, né? É o lidar com o novo. Nunca tinha acostumado a lidar com o aluno mesmo, então... Acabou que ficou uma coisa da pós-graduação, acabou sendo profissão, né? Virou profissão. Então, são 11 anos agora, então agora tá... Já foi. Agora... Mas no começo também tu pensava em desistir. Sim. E o que mais motivava a desistir era a qualidade, assim, do... Era... O que era isso? Assim, o medo, o que era? Cara, era o desafio de não estar conseguindo contribuir da forma que eu gostaria. Tudo muito bom aqui. Da forma que eu gostaria para a profissão do aluno, para o profissional que iria se tornar, entendeu? Sabe o que é que me fazia desistir? Eu dizia assim, todos os dias, eu dizia assim, meu Deus, eu não acredito que eu estou tanto tempo numa sala. Tipo assim, nossa, eu passei, sei lá, 2 horas explicando uma coisa só e no final parecia que ninguém tinha entendido nada que eu falava, sabe? Isso me fazia querer desistir, porque eu dizia assim, nossa, será mesmo que eu estou entendendo? Será que eu estou ensinando da forma correta, né? Será que eu estou ensinando certo? Aline, uma coisa que eu converso muito com vocês, né, professores, é pra gente evitar essa cobrança, né? A gente precisa estar sempre se desafiando, mas assim, infelizmente, não depende da gente o interesse dos nossos alunos. Né? Depende da gente sim fazer uma aula didática, fazer uma aula que chame o aluno pra gente, mas se a gente faz isso tudo e o aluno não quer, né, aí realmente tem o que a gente possa fazer. Tu se acha assim que quando foi na tua graduação, tu se daria que nota? Tu na graduação, não na pós. Aline, veja, na graduação, quando eu entrei, logo que eu entrei muito novo, entrei na primeira turma de veterinária, curiosamente, e eu era um aluno nota 4. Né? Um aluno nota 4. Bom. Não era um aluno bom, não era. E aí, curiosamente, meu pai passou por uns problemas financeiros e eu tive que largar a veterinária um tempo e passei na Federal para engenharia florestal. Nossa, a ponte. Tem algumas coisas... Olha, mesa de veterinário vem um cachorro aí. Vem um cachorro. Parece que é programado, mas não é não, pessoal. Não, viu, gente? Tem um cachorro. Tem um cachorro aqui. O que foi? Você quer subir aqui, Você quer subir, Você quer subir? Você quer subir pro colo? Você quer subir pro colo? Oi, neném. Oi. Você tá bem, neném? Tudo pessoal, bem? Isso não é programado não, vem daquela mesa ali, ó. Tá aparecendo. Tá aparecendo no vídeo, tem problema? Não, né? Oi, sim. Oi, neném. Tudo bem? Eita, Sarmento. Tá bem, Sarmento? Eita, quer falar? Diga. Eu passei para engenharia florestal, que curiosamente tem algumas coisas em comum. Teve a biologia celular, algumas coisinhas foram em comum. E aí, depois de 2 anos, meu pai, as coisas em casa melhoraram e eu voltei para veterinária. Aí eu me tornei um aluno nota 8. Aí minha vida deu uma guinada. Realmente mudei muito minha concepção, porque eu acabei vendo que na Pio Décimo eu tinha toda a estrutura que acabava que eu não tinha na Federal. Curiosamente, também entrei em engenharia florestal na primeira turma. Acaba que essa questão da primeira turma... E curiosamente, se eu não for o primeiro, eu sou um dos primeiros doutores formados em Sergipe. Rapaz, eu acho que deve ser. Bernadette me disse, a professora Bernadette, que eu era o primeiro aluno da Pio Décimo, né, como foi a turma que tinha veterinária, era Pio Décimo, a terminar o doutorado. Então não sei oficialmente se eu sou o primeiro, mas eu sou um dos primeiros. Porque como tu foi da primeira turma? Acabou que eu me formei na 5ª turma. Ah, entendi. Aí teve esse lapso, mas eu acho que das primeiras turmas ninguém terminou o doutorado antes. Sim. Então, porque tu terminou e já engatou, né? Quando me formei... já tinha residência, não? Não, ainda não. Não. Então eu me formei, né? Me formei em 2006, 2007 eu iniciei o mestrado. E acabei o doutorado em 2012. Eu acho que quando eu tava saindo, foi quando eu tava saindo, em 2010. Que eu saí em 2010, foi quando tu entrou pra ser professor. Em 2013 eu entrei pra ser professor. Ah, foi 2013. 2013. Em 2010... Não. Eu entrei em 2010 na faculdade, isso. Eu saí em 2015. Pronto, foi quando isso mesmo. você Foi no saiu, finalzinho, eu tava entrando pra ser professor. Isso, eu entrei na Pio Décimo, de anatomia. Eu entrei na Pio Décimo em
março de 2013. Isso, que foi quando tava já no meinho. Eu já tava, acho que no 7º, 8º, por aí. Aí eu comecei lá dando aula de topográfica na época. Eu passei um tempo na aula de anatomia topográfica. Aí depois dei aula de anatomia topográfica, dei aula de anatomia 1, dei aula de anatomia 2. Aí hoje eu dou aula de anatomia e de empreendedorismo. E aí, dentro da veterinária, assim, quando tu tava nesse curso tal, né? Lá em 2006. Falou, né? Isso. Tu sentiu assim uma maior dificuldade em alguma disciplina ou não? Cara, cirurgia. Cirurgia. No início eu tive dificuldade grande em cirurgia, embora no 9º período, que o professor Euler Moraes Penha, que foi meu orientador do TCC, eu acabei fazendo o meu TCC com cirurgia, né? Então, tive uma dificuldade com a professora Neuza, que é até um fato curioso, a gente estava fazendo uma prova de cirurgia, e aí tem a parte da sepsia, hemostasia. Sim. E aí eu Aquele entrei negócio nervoso todo, né? de lavar as mãos e tal. Eu entrei nervoso. Bem nervoso para fazer a prova. E aí a gente foi lavando as mãos, a gente entrava na sala, ela, -1. A gente não sabia o que estava acontecendo. Aí daqui a -2, -3. E eu sem entender, na parte de lavagem de mão, de enxugar a mão. Que nervoso! Aí eu peguei, calcei a luva, né? E aí fui mexer em alguma coisa, ela -4. Aí eu fiz, puta que pariu, botei a mão na cabeça, ela 0. Pronto. Já tinha lavado, contaminei, botei a mão na cabeça, ela 0. Meu Deus, que caos, que prova caótica. Pois é. Professora Neuza, inclusive encontrei com ela na USP. Depois, ela até foi almoçar em minha casa. Mas na hora eu fiquei, não perdi a disciplina. Né? Acabei que eu tinha outra prova teórica, juntou isso. Aí no final fui pro provão. Mas acabou que deu certo, eu passei, mas foi uma coisa que me deixou meio... Até hoje eu lembro exatamente da prova, sabe? Não coloque a mão na cabeça na hora da prova. Já com a luva estéreo. Nossa, que Ela caos. -4, aí eu, puta que pariu, ela 0. Pronto, saia. Eu falei, não é possível. Foi que aí ela 0. E pronto, e acabou, né? Aí pronto, mas graças a Deus deu Daria certo. alguma dica para quem quer entrar na faculdade de veterinária? Primeira dica, entre sabendo que você precisa estudar. Né? Não entre achando que você gosta de cavalo, que você gosta de vaquejada, que você vai ser Que vai se vaqueiro. trepar em Não. cima do cavalo e ficar sassaricando. Exatamente. O vaqueiro é o vaqueiro, você vai ser o veterinário. Então, para ser veterinário, você precisa estudar enquanto veterinário. Primeiro de tudo é isso. Segundo, escolha uma faculdade que lhe proporcione a possibilidade de praticar aquilo que você aprende na teoria. Não adianta, a gente falou muito sobre isso, não adianta eu querer misturar apenas a parte teórica, querer aprender apenas a parte teórica. Se eu não conseguir colocar em prática aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou estudando, não adianta, não tem jeito. E procura uma faculdade que tenha um corpo docente qualificado, que tenha professores que tenham expertise para poder realmente conseguir facilitar o seu processo de aprendizagem. São essas dicas aí que eu daria para quem quer. E para quem está já perto assim de se formar, porque as pessoas às vezes acham que a faculdade está sendo tipo super suficiente. Ali não tem nada a ver, pronto. A gente sai da faculdade verdinho, todo mundo sai verdinho. Todo mundo sai verde, todo mundo, não tem jeito. O que é que a gente pode fazer para diminuir isso? É fazer estágios. Fazer a vivência se você tiver um hospital, fazer a parte na clínica, acompanhar um veterinário que mexe com a parte grande de reprodução, de clínica, de cirurgia, é para você praticar. Quanto mais você pratica enquanto aluno, menos verde você sai da faculdade. Não tem jeito. Se não praticar, você vai sair verde e aquela insegurança bate para todo mundo. Uhum. É você sair de um universitário para um desempregado, na grande maioria das vezes. E é que a pessoa tenha a mente aberta durante a faculdade para as oportunidades. Que de repente sua oportunidade é numa área comercial e você não está preparado para isso. De repente é numa área de ornitopatologia, de ornito, criar uma criação de frango. Você não estudou nada disso. Sim. Então assim, quem está na faculdade, cara, se seu bolso dá, sua grana dá, vai ter um curso de anestesia em peixe, faça. Porque você não sabe se amanhã a oportunidade que vai ter para você na área de anestesia em peixe. Então essas são as dicas que eu deixaria para quem quer fazer veterinário e para quem está fazendo veterinária. Sim.
Porque às vezes o pessoal realmente esquece isso, né? E acha que só bem entre aspas, né? Estudar aquilo ali que é dado durante a aula tá bom, Não tá adianta. suficiente. Não tá adianta, não adianta, não Não adianta. adianta. E até mesmo quando entra numa pós-graduação, gente, tem que se dedicar para aquela pós. Não é só... O estudo, ele nunca para, né? É, Ele nunca para. Tá aí você, né? Todos os professores que a gente tem, que formados, que já com expertise na área e continuam estudando. Porque não dá. Fazendo E curso direto, fazendo pós-graduação. cursos, pós-graduações, especializações, MBAs. É. Porque o processo aprendizagem, ensino-aprendizagem, ele não para. Ele é contínuo. que é aquilo, né, que tu falou antes, que era o livro, que eu achei isso muito bom, que o livro ele não tem órgãos, o livro não tem sentimento, mas Sim. ele traz esse conteúdo pra gente que é importante, pra gente tem que juntar os dois, Exatamente. Sem o livro, você vira um macaquinho treinado. Você não sabe o que está fazendo. Então, se eu treinar um macaquinho para ele dar uma injeção, ele vai lá e vai dar a injeção. Mas o livro vai dizer o que é que tem naquela injeção, o que é que aquela injeção vai fazer para o animal, se eu não aplicar aquela injeção, o que vai acontecer, se eu aplicar no lugar errado. Então, todas as informações, elas vêm do livro. né? Sim. Então, o livro ele é importante demais, só que só o livro não adianta. Nem só a prática, nem só o livro. A pessoa precisa equilibrar as duas coisas para ter Sim. uma formação adequada para a medicina veterinária. Eu acho que se quem está assistindo, né, pega essa ideia, vai se sair muito bem. Consegue. Consegue. Não é porque assim, nossa, tem muito veterinário sendo formando, e é justamente isso que a gente precisa entender, né? Já que tem muito, então eu tenho que me destacar de alguma forma. Exatamente. E Quem é esse que você destacar quer sendo ser? Quem é que você quer ser? Você quer ser o veterinário igual a todo mundo ou você quer ser o veterinário diferente? Sim. Então, quanto mais diferente você quiser ser, mais preparo você precisa ter. E esse preparo ele não acontece só depois que você se forma, né? Tem Ele que é um vir processo. vindo. E ali uma coisa que eu sempre converso com meus alunos muito é a questão do BBB, que é a faculdade, né? O Big Brother que eu falo. Veja, aqui dentro vocês observam e estão sendo observados. Sim. Então, o mundo é muito pequeno e a veterinária é menor ainda. Né? A veterinária ela é muito pequena do ponto de vista de todo mundo se conhece na medicina veterinária. Então, o que é que eu falo com meus alunos? Eu falo, uma oportunidade de emprego pode surgir do cara que está do seu lado, de um professor seu. Então, se você é um aluno que nunca assistiu aula, se você é um aluno que nunca fez nada na faculdade, como é que eu vou lhe indicar? Eu não vou lhe indicar. Sinto muito, mas Sinto não. muito. E quem melhor do que um professor que está ali na frente para falar, né? Exatamente. E assim, os alunos precisam entender que a gente está observando. Mais alguma dica para eles? Eu acho que isso foi bom, né? Deu para dar uma... Se a Deu pessoa pra dar, não realmente foi tiver uma balançada, né? Uma balançada, uma saculejada Saculejada boa. neles. Espero Bom. que com a audiência do seu programa aí, muitos alunos assistam Também espero. e consigam entender, consigam captar essa mensagem, porque assim, nosso lugar, a gente tá buscando cada Sim. dia, mas a gente já tem um nome, né? A gente já tem um nome, a gente já tem um quer respeito. muito que eles consigam isso, sabe? Eu acho que a função do professor mesmo Exatamente. é essa, né? De E você eu- formar. Aline, eu não tenho problema nenhum, me sentiria muito orgulhoso se algum aluno, de repente, fosse para onde eu fui e voltasse com a bagagem que eu tive a oportunidade de voltar. enfiar eles na patologia a todo custo, assim, de um jeito que eu digo, gente, a Já patologia tentei é mandar boa. alguns ex-alunos para São Paulo. O pessoal não quer ir. Cara, não quiseram ir. Um foi, mas acabou que desistiu, ia fazer a seleção, mas acabou que voltou. E assim, são oportunidades, né? Meu avô já dizia, a oportunidade é um cavalo selado. Aquele cavalo provavelmente não vai passar mais por você, pode passar outros cavalos virão, mas aquele não. Então é aproveitar as oportunidades. Sim. Acho que isso é importante para eles importante também. Porque às vezes é aquilo, né, que tu comentou também, que a gente tem que entrar na faculdade com a mente aberta, para que quando tiver uma oportunidade a gente pega e aí assim, a gente vai avaliando, né, vai experimentando. Exatamente. Tal. Se é aquela ou se eu vou perder outra oportunidade, se eu vou querer outra, mas as oportunidades elas precisam ser aproveitadas. Pois é. Ai, professor, muito bom, gostei da nossa conversa. Eu adorei isso. isso. Vem com todo prazer. Outra vez, que eu gostei, que eu acho Vem, que tem muita vem, coisa para vem. conversar, principalmente nesse seu período de mestrado e doutorado. Tem muita história boa pra contar. Muita história boa pra É muito contar. engraçado Ave esse Maria. período, né? É um período tão caótico, mas é tão interessante. É muito perrengue. É muito perrengue. Eu em outra oportunidade eu conto A gente todas vai as histórias. conversar, eu conto a gente todas vai as histórias. conversar. Muito obrigada. Agradeço, professora. Agradeço a oportunidade aí, estou à disposição. Parabéns E aí, pelo programa, obrigada. viu?
E aí a gente se vê na próxima quinta, sem falta. Próxima quinta, 6 horas da noite. Eu ainda tenho que memorizar os horários, que eu tô meio ruimzinha. Mas 6 horas da noite, toda quinta-feira, aqui no YouTube. Pessoal, sigam aí o canal da professora Aline, tá? Compartilhem, comentem, vamos fazer a coisa crescer, que coisa muito interessante. Curtir também. Curtir também é bom. Não é legal? Demais. Cara, eu adoro isso.